A paz do Senhor, queridos irmãos, que bênção de Deus estar aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje, a lição de número 10. Acredita, irmãos, como o tempo está passando, não é? Já a lição de número 10 desse último trimestre do ano de 2022, a lição que tem por título A Restauração Nacional e espiritual de Israel. Amados irmãos, com certeza mais uma grande lição para o nosso crescimento espiritual em Cristo Jesus. Irmãos, o texto áureo para essa lição está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 26, onde está escrito assim: E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. A verdade prática para essa lição diz assim: a chamada divina à restauração tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. A leitura bíblica em classe está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao versículo de número 14. Está escrito assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei com ele, me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na nossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Glória a Deus, né, irmãos? Que leitura maravilhosa dessa lição de hoje. Os objetivos da lição são apresentar o significado da visão do Vale dos Ossos Secos, explicar a dispersão dos judeus entre as nações, constatar o milagre do século XX. A motivação para essa lição, queridos, para servir ali de
não é, de ponto de contato, digamos assim, a todos nós, vamos partir do princípio de que a visão do profeta Ezequiel é uma declaração explícita, né, irmãos, de poder majestoso de Deus. Você observa que esse poder majestoso de Deus se revela no sentido de Deus estar disposto a recriar, a aperfeiçoar, ou seja, a restabelecer novamente o seu povo na terra. Não é? É uma disposição de Deus. E parece que nos últimos dias isso está mais forte. Parece que Deus está chamando, assim, clamando pela presença do seu povo nos dias em que nós estamos vivendo. Deus continua, irmãos, a recriar histórias hoje. Não é? Basta nós rasgarmos o nosso coração e aceitarmos a vontade de Deus na nossa vida e ouvirmos o chamado do Senhor a todos nós. Queridos, a lição de hoje ela é um estudo, não é, sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. Capítulo de número 37, ele descreve uma das profecias mais conhecidas da Bíblia Sagrada, que é a visão de um vale de ossos secos, né? E essa visão representa a dupla restauração de Israel, ou seja, a restauração nacional, né? A restauração de Israel como nação e a restauração espiritual, ou seja, a restauração de Israel como povo de Deus. Então, essa visão, né, que o profeta Ezequiel teve do Vale dos Ossos Secos, é uma visão, assim, maravilhosa, não é, irmãos? É uma visão que ele teve numa linguagem metafórica, não é? Lembrando que o profeta Ezequiel foi arrebatado em espírito por Deus, e ele teve essa visão numa linguagem metafórica, não é? Essa visão descreve como Israel voltará a ser uma nação soberana, não é, conhecida na comunidade internacional, não é? Ou seja, é uma palavra profética que contempla uma restauração completa, a restauração política e a restauração espiritual. Então, eu quero mostrar aos irmãos como se deu também a visão do Vale dos Ossos Secos e citar algumas promessas aqui que são descritas no capítulo de número, nos capítulos, aliás, 36 e 37 do livro do profeta Ezequiel. Primeiro, antes de partir para uma explicação mais detalhada, como de costume, é extremamente importante nós analisarmos algumas definições e, no caso do Vale dos Ossos Secos, também procurar aqui trazer algumas explicações, não é, sobre o tema. Então, primeiro, a definição do termo restauração. Então, se olharmos o dicionário bíblico, restauração significa obter novamente a posse ou domínio de alguma coisa. Também tem por significado recuperar, reparar, restabelecer. Né? Então, restauração na restauração se obtém novamente a posse ou domínio, tá certo? Também se recupera, também se repara, também se restabelece. Na Bíblia Sagrada, queridos, nós temos alguns tipos de restauração, dos quais eu vou citar, temos vários, dos quais eu quero citar alguns. Por exemplo, a restauração do altar e da casa do Senhor, a restauração da saúde, né? A restauração da vida, a restauração de muros, a restauração das forças e vários outros tipos de restauração nós poderíamos citar aqui, baseados na Bíblia Sagrada. Na maioria das vezes, o termo restauração refere-se à restauração de Israel, tá certo? E diz respeito a um milagre duplo operado por Deus na nação de Israel e também no povo judeu. Nós, quando lemos a Bíblia Sagrada e a analisamos, nós vamos perceber que não só o profeta Ezequiel, mas também outros profetas, não é, anunciaram a restauração de Israel,
como, por exemplo, o profeta Jeremias, em vários trechos do seu livro, e também o profeta Daniel, não é? E poderia citar outros também. Segundo, se por um lado nós temos a definição do termo restauração, agora vamos analisar um pouco a restauração nacional de Israel. O que significa isso? Nós já sabemos que restauração é recuperar, reparar, restabelecer ou obter novamente posse ou domínio. Quando eu falo de restauração, então, nacional de Israel, então isso tem por significado o restabelecimento da nação de Israel e o retorno do povo judeu à sua terra. Então, essa restauração nacional de Israel, ela já aconteceu algumas vezes no passado. Primeiro, eu vou citar a Bíblia Sagrada. Por exemplo, nos dias do rei Zorobabel, nos dias do profeta Esdras, do profeta Neemias, não é? Quando o povo retornou do cativeiro com a missão de reconstruir o templo e a cidade de Jerusalém, não é? Também, a segunda restauração nacional que eu posso citar aqui é a restauração de 1948, quando Israel foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, né? Israel foi reconhecida como nação, tá certo? E essa restauração nacional, ela também aponta para o futuro. Também, irmãos, como eu poderia citar aqui, o estabelecimento do milênio, né? Com o milênio, o Senhor trará os judeus, né? E que ainda se encontram espalhados em diversas nações do mundo, de volta para a sua terra, aonde eles habitarão seguros, né? Uma profecia lá para o milênio e que diz respeito também à nação de Israel. É algo muito interessante isso aqui. Também, além do restabelecimento de Israel como nação, né, do restabelecimento nacional, existe a restauração espiritual de Israel. A restauração espiritual, como os irmãos sabem, o espírito é a parte do homem que se reconcilia, aliás, que se comunica com Deus. Então, quando eu digo restauração espiritual, diz respeito à conversão do povo, ou seja, do restabelecimento do contato direto do povo judeu com Deus. Então, você observa, nós observamos, aliás, que embora Deus tenha escolhido o povo de Israel para a execução dos seus propósitos, né, o povo judeu, no entanto, não reconheceu e não recebeu Jesus como Messias, né? E hoje a consequência é que espiritualmente ainda estão mortos. Então, essa restauração espiritual, ela vai acontecer no futuro, né, irmãos? Na segunda fase da segunda vinda de Cristo, quando os filhos de Israel sofrerão as consequências da grande tribulação, tá certo? E receberão Jesus como Messias, não é? Então, quando Jesus descer das nuvens, descer sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória para livrar Israel da batalha do Armagedon e, enfim, implantar o milênio sobre a terra. Isso é ali no final da grande tribulação, tá certo? No período... o final da grande tribulação, segundo período da grande tribulação, a segunda metade, é um período que a Bíblia descreve como que de um sofrimento jamais visto sobre a face da terra. Nesse período aqui, ocorrerá, então, a restauração espiritual de Israel. O povo judeu não reconhece Jesus como Messias, mas naquela oportunidade reconhecerão, né, irmãos? E confessarão que Jesus é o Senhor, é o Filho unigênito de Deus, é o Messias. Agora vamos falar um pouco sobre a visão do Vale dos Ossos Secos. É uma das visões, indiscutivelmente, mais conhecidas do livro do profeta Ezequiel. Eu diria que todo mundo que prega em Ezequiel já pregou sobre a visão do Vale dos Ossos Secos. Como se deu essa visão? Não é? Então,
a profecia ali em forma de visão, que Deus deu ao profeta Ezequiel, se inicia com a expressão lá no versículo 1, quando diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Então, essa expressão e outras expressões semelhantes a essa, elas aparecem cerca de 7 vezes no livro do profeta Ezequiel, não é? Depois o profeta diz: o Senhor me levou em espírito, tá certo? Em hebraico beruá, que significa em espírito ou pelo espírito, tá certo? Como aparece na maioria das versões bíblicas. A Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, ela está alinhada, muito bem alinhada com as escrituras hebraicas, e emprega a expressão grega em pneumati, tá certo? Que significa em espírito, não é? Então, isso nos dá base para interpretar que o profeta Ezequiel foi levado em espírito, tá certo? E mostra que ele recebeu a visão ainda em sua casa, não é, irmãos? Ele estava, você observa que o corpo estava lá, em espírito, ou seja, a parte do homem que se comunica com Deus, ele foi arrebatado, ficou completamente em espírito. Então, o contexto, ele não apresenta indicação que o profeta Ezequiel tenha sido levado, né, ao lugar onde estavam os ossos que ele viu em visão. Né? A Bíblia Sagrada é muito clara, ele foi arrebatado em espírito. Aí o profeta diz: e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar em redor dele. Aí você observa que essa visão aqui está falando de uma experiência espiritual. O profeta, né, irmãos, viu nessa visão, tá certo? Ele foi a uma espécie de, digamos assim, de cemitério a céu aberto, aonde havia muitos esqueletos de uma multidão de pessoas. É o que nós podemos deduzir facilmente quando nós analisamos ali a visão do vale dos ossos secos. Então, nós temos a profecia em 2 etapas. A primeira etapa, o Senhor perguntou a Ezequiel se os ossos, se aqueles vales, aliás, me perdoe, se aqueles ossos poderiam reviver. Né? O Senhor faz essa pergunta a Ezequiel. Observe o seguinte, que do ponto de vista humano, irmãos, seria impossível que aqueles ossos pudessem voltar e ter vida outra vez. Você observa que ainda hoje a ciência luta por isso, mas ainda não conseguiu, não teve êxito nesse tipo de situação. Do ponto de vista humano, seria impossível. Agora, do ponto de vista divino, claro que é possível, porque não há impossível ao nosso Deus. Né, irmãos? Então, por esse motivo, o profeta, ele não soube o que responder. Aí ele disse sabiamente: Senhor, Jeová, tu o sabes. Não é isso? Ele é como se ele devolvesse para Deus a pergunta em ordem inversa. Por exemplo, eu não sei responder, né, se aqueles ossos poderiam reviver. Lógico que a pergunta de Deus para a gente subtende-se que ele está perguntando no sentido humano. Não é? Pode aqueles ossos reviver? Daí o profeta sabe que não. E aí ele diz: Senhor, tu sabes. O que aconteceu agora? O Senhor lhe ordenou, o Senhor apresenta a Ezequiel a única forma de os ossos reviverem. Quando ele diz assim, quando o Senhor lhe ordena que profetize aos ossos. Por quê, irmãos? Quando um homem de Deus profetiza, ele não fala de si mesmo, ele não está falando do seu poder. Quando ele profetiza, ele está ou repassando algo que ele recebeu do céu, ou então ele está pedindo aos céus, a Deus que faça alguma coisa. Então, o Senhor ordena a Ezequiel que profetize aos ossos secos. Então, quando ele profetizou, houve um barulho. E os ossos se uniram, né, irmãos? Cada osso ao seu osso. E depois vieram sobre ele os nervos, a carne, a pele.
tá certo? Mas, ainda assim, depois disso tudo, não tinha vida, né? Então, a restauração de Israel à vida, ela nos faz lembrar a criação do homem, conforme lá Gênesis 2:7, não é? Então, Adão foi o primeiro formado fisicamente. Em seguida, Deus soprou sobre ele o fôlego de vida. Então, semelhantemente, a nação de Israel deveria primeiro ser restaurada fisicamente. Isso aqui fala conosco, é uma aplicabilidade muito bonita à nossa vida. Depois, Deus daria aos israelitas fôlego de vida, isso é, derramaria sobre eles o Espírito. Aqui eu penso numa coisa interessante para compartilhar com os irmãos. É que Deus poderia ter derramado sobre o povo de Israel a alma. Se Deus tivesse derramado a alma, olha só que coisa interessante. A alma é a sede das emoções e dos sentimentos. Se Deus tivesse derramado a alma e com a alma o povo vivesse, o povo não precisaria de Deus, porque os seus sentimentos e as suas emoções os guiaria. Agora você observa que o que Deus derramou sobre o povo, para que o povo tivesse vida, não é, irmãos? Foi o Espírito. Ou seja, o povo de Deus não sobrevive sem Deus. Isso aqui é uma dedução muito interessante. Isso aí é para gravar, né, irmão? Para estar no status da rede social. O povo de Deus não sobrevive sem Deus. Que Deus derramou sobre os ossos, depois que vieram nervo, carne, pele, não é? Depois que veio tudo, parece que estava tudo bem, mas não estava tudo bem. Primeiro tem que ter a restauração física, mas também, né, irmão, sem Deus nós não sobreviveremos. Então precisamos do Espírito, ou seja, de algo que nos comunique diretamente com Deus, porque a nossa vida depende de Deus, né? A nossa vida está nas mãos de Deus. Na segunda etapa da profecia, o Senhor disse ao profeta que profetizasse, então, para que o Espírito viesse sobre os mortos. Então, os irmãos observam que quando o profeta Ezequiel profetiza, o Espírito vem sobre aqueles corpos e eles reviveram, eles se colocaram de pé e se transformaram num grande exército. Eu já falei a questão do Espírito. Agora você observa que essa profecia, ela nos revela que Israel seria restaurado não apenas nacionalmente, não apenas como nação, mas também espiritualmente, como povo de Deus, né? Então, da mesma maneira que o Espírito entrou naqueles corpos, para que eles pudessem reviver, o Senhor promete que colocaria neles o seu Espírito, e eles teriam vida espiritual. Então, você observa, irmãos, que, sem dúvida alguma, nós temos aqui que essa profecia, ela é escatológica. Ela aponta para a conversão dos judeus que vai ocorrer no final do período terrível da grande tribulação e que vai culminar no retorno de Cristo à Terra, quando os judeus, então, reconhecerão que Jesus Cristo é o Messias, não é? Que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. Qual é o propósito da profecia? Né? Depois eu vou detalhar um pouco mais sobre a profecia do Vale dos Ossos Secos, mas qual é o propósito? A visão, irmãos, do Vale dos Ossos Secos dada por Deus ao profeta Ezequiel, ela tinha por objetivo o seguinte: resgatar a esperança do povo de Deus. Como é que estava o povo de Deus na época do profeta Ezequiel? Eles estavam cativos, não é? Eles estavam cativos no exílio da Babilônia, não é? Esse povo, eles recebiam de Deus uma injeção de ânimo, tá certo? Um resgate da esperança de que um dia eles voltariam à sua pátria e reconstruiriam, me perdoe, a cidade de Jerusalém. Por quê? Eles haviam já perdido toda a esperança, não é, irmãos, da restauração. Eles diziam: os nossos ossos se secaram e pereceu nossa esperança, conforme Ezequiel 37:11. Então, você observa que o mesmo Deus que utilizou do profeta Ezequiel para anunciar a destruição de Jerusalém,
ele também usou o profeta Ezequiel para anunciar a restauração de Israel e do povo judeu. Então, num sentido geral, o Senhor promete, em Ezequiel 37:12, trazer o seu povo de volta à sua terra. Ezequiel 37:14, colocar neles de volta o seu espírito, ou seja, dar vida e reavivar espiritualmente o seu povo. Que coisa bonita, né, irmãos? Agora, qual é o significado do Vale dos Ossos Secos? Preste atenção. Primeiro, os ossos secos, não é? Vou detalhar um pouco mais aqui. Os ossos secos. Então, o profeta Ezequiel, ele não diz como exatamente Deus o levou ao vale, mas a expressão "o Senhor me levou em espírito", não é? Se refere à maneira como Deus lhe entregou esses oráculos. Ou seja, Deus entregou por meio de visão, tá certo? Como já tinha acontecido antes no livro do profeta Ezequiel. Então, ele foi conduzido em visão, né? Colocado no meio de um vale cheio de ossos secos, que estavam, por sinal, sequíssimos, não é? E essa revelação é uma profecia que ela anuncia de antemão a restauração nacional de Israel depois de muitos séculos de dispersão entre as nações, tá certo? Seguido pela restauração espiritual do povo de Deus, né? Qual é o significado? Quando lemos dos versículos 11 ao 14, Deus explica a Ezequiel o significado da visão. Ou seja, o significado está na própria profecia. A palavra profética esclarece, não é, irmãos? Que estes ossos são toda a casa de Israel. Então, muitos, não é, do povo de Israel que estavam dispersos, por sinal, eles haviam perdido a esperança e eles estavam se sentindo completamente destruídos. Ou seja, os ossos estavam sequíssimos, se secaram, não é, irmãos? Então, essa expressão que significa ruína definitiva, tá certo? E pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Então, esse discurso, ele não vai dizer quando os oráculos foram entregues aos profetas, mas com base no versículo 11, a gente pode afirmar que isso aconteceu logo que Ezequiel recebeu a notícia de que o templo e a cidade de Jerusalém haviam sido destruídas, tá certo? Então, se esse pensamento puder ser confirmado, isso significa que a dispersão do povo de Deus já estava concluído lá no período de 2º Reis e também no período de 2º Crônicas. Irmãos, ainda nessa questão do significado, por meio do profeta Ezequiel, você observa que Deus revela que o cativeiro babilônico, né, e a dispersão do povo judeu não seria para sempre. Você começa a analisar a vontade de Deus. O exílio babilônico era uma questão de redenção, era uma questão do povo reconhecer, deles serem, digamos assim, era um recomeço. Eu interpreto como Deus querendo arrancar de vez as coisas, fazer o povo sentir que eles precisavam de uma restauração, que eles precisavam de um ânimo novamente, precisavam ser recriados, digamos assim. Então, Deus permite que o povo seja levado cativo e fique no exílio da Babilônia, não é? Mas ele também, por meio do profeta Ezequiel, ele mostra que isso não seria para sempre, ou seja, não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que o povo estivesse unido, que o povo fosse santo, que o povo fosse a nação eleita. Então, assim, da mesma maneira como esse vale estava cheio de ossos secos, não é? Mas após a profecia, eles puderam reviver e se tornar um exército. O mesmo se daria com a nação de Israel. Estavam secos, mas depois eles iriam reviver e se transformar num grande exército. Próprio Deus diz, né, irmãos, que abriria as sepulturas do povo judeu e os levaria à terra de Israel e poria neles o seu espírito, não é? Por meio do Espírito Santo. Você observa, Ezequiel vê uma visão
um vale cheio de ossos secos. Os ossos representam toda a casa de Israel. Deus mandou Ezequiel profetizar os ossos para os ossos. Os ossos, então, reviveram em duas etapas. Primeiro, a restauração nacional, ou seja, a restauração ligada à terra, e uma restauração espiritual, ou seja, ligada à fé. Você observa, irmãos, que isso aqui tem uma questão doutrinária forte. Quando Deus fala da restauração nacional, significa que o povo de Deus tem que viver no mundo à maneira de Deus. Não é a maneira dele. E você observa que isso é algo que vai bater de encontro ao que muita gente fala, e a maneira como muita gente prega de forma irresponsável. Por exemplo, Deus não está querendo saber, né, irmão? Não importa para Deus. Aliás, não importa para você o que o mundo pensa sobre você. Claro que importa. Não é, irmãos? Claro que importa. A Bíblia Sagrada mostra que Deus tem o interesse de restaurar Israel como nação. Ou seja, Deus tem o interesse que o povo, que o mundo olhe para Israel e reconheça Israel como um povo santo, como um povo diferente, como um povo eleito, né, separado por Deus. Então, irmãos, os ossos, eles reviveram nessas duas etapas. Então, essa visão, ele tem por objetivo garantir aos exilados a sua restauração, não é? Pelo poder de Deus e o restabelecimento como nação na terra prometida, apesar das circunstâncias, não é, que o povo vivia, certo? Das circunstâncias terríveis. As promessas, né, irmão? Vou falar um pouco sobre promessa, de forma introdutória agora, e eu quero depois detalhar um pouco essa questão, mostrar as promessas, algumas promessas do capítulo 36 e 37 de Ezequiel. Você observa que o mesmo Deus que faz feridas, ele também, ele mesmo as ligará. Não é, irmãos? Está escrito desde o princípio, eu firo e eu saro. O mesmo Deus que advertiu o povo, ainda lá no período do servo do Senhor, Moisés, tá certo? Da diáspora, em caso de desobediência aos mandamentos de Javé, ele prometeu trazer de volta. Então, a dispersão de Israel entre as nações, ela é identificada como vale de ossos secos, na visão que Deus deu ao profeta Ezequiel. Essa visão, ela serviu, não é? Como já adiantei para os irmãos anteriormente, para aumentar a esperança do povo durante os séculos de perseguições, não é? Entre as nações na diáspora, né? No período em que o povo estava disperso. Então, essa visão, ela vislumbra, não é, irmãos, a restauração nacional e, em seguida, a restauração de Israel espiritualmente também. Ainda acerca de promessas, olha que interessante. É que os capítulos 36 e 37 de Ezequiel, eles descrevem uma série de promessas, não é? Uma série de promessas de restauração feitas ao povo judeu e à nação de Israel. Não é? Deus, ele revela a Ezequiel que o povo judeu não ficará mais dividido entre duas nações, não é, irmãos? Israel e Judá, mas que se tornarão uma só nação na terra de Israel. Isso aqui é interessante. Não é desejo de Deus que o povo judeu se divida. Então, ele revela a descrição escatológica, não é? De um Israel regenerado, que não mais se contaminará, pois o Senhor diz, eu serei seu Deus. Então, embora algumas delas já tenham se cumprido, algumas promessas já tenham se cumprido, parcialmente, não é, irmãos? A maioria, ela terá o seu cumprimento futuramente. Então, aqui algumas promessas que nós podemos extrair dos capítulos 36 e 37 do livro do profeta Ezequiel. São 10 ao todo, tá certo? Primeiro, Deus tornará a trazer seu povo que foram espalhados para outras nações. Segundo, o povo judeu será purificado e curado de vez da sua idolatria. Terceiro, o Senhor irá tirar o coração de pedra
e dará novamente um coração de carne. Quarto, o Senhor Deus lhes dará o seu espírito, e eles guardarão os seus estatutos. Quinto, eles serão o seu povo, e ele será o seu Deus. Sexto, o povo de Israel será próspero, e não mais virá fome sobre eles. Sétimo, a semente de Israel será multiplicada com os rebanhos. Oitavo, os dois reinos de Israel, o reino do norte e o reino do sul, serão unificados mais uma vez. Nono, o Senhor fará com Israel um concerto de paz e também perpétuo, né? Um concerto de paz e um concerto eterno. E décimo, o templo do Senhor será restabelecido em Israel para sempre. Né, irmãos? São algumas promessas aí dos capítulos de número 36 e 37 do livro do profeta Ezequiel. Ainda eu posso falar para os irmãos sobre a dispersão dos judeus entre as nações, né? As diásporas. Então, a primeira diáspora, ela começou em 605, aproximadamente, antes de Cristo, quando o rei Nabucodonosor subordina o rei de Judá, Joaquim, aos babilônicos. Né? Ele domina o reino de Judá e coloca Joaquim sobre as ordens, né, ali dos babilônicos. O cativeiro assírio de aproximadamente 722 a.C. faz parte da primeira dispersão. Então, mesmo com o fim do cativeiro de Judá, por meio do decreto do rei Ciro da Pérsia, em aproximadamente 538 a.C., a maioria dos judeus jamais retornou a Israel. Não é, irmãos? Não foram todos que voltaram para reconstruir, né? Reconstruir os muros, o templo, a cidade, não. Alguns decidiram ficar. Então, desde aí, eles continuam por toda parte. Então, no Novo Testamento, haviam comunidades judaicas nos grandes centros urbanos do vasto Império Romano. Daí, quando o Novo Testamento se inicia, nós temos, então, as sinagogas. Né? Nós não temos sinagoga no Antigo Testamento. Elas só aparecem no Novo Testamento e nós só ouvimos falar primeiramente sobre elas, biblicamente falando, lá a partir dos evangelhos. A sinagoga, ela é a grande, digamos assim, representação da presença do povo judeu fora da sua terra, tá certo? Fora do seu... fora da sua nação. Então, a profecia de Israel, ela se refere a uma diáspora posterior. Renasce Israel. Agora, o retorno dos judeus, a que se refere a profecia, diz respeito à segunda diáspora, anunciada pelo Senhor Jesus lá no Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 21, versículo 24. Então, essa dispersão judaica, ela durou mais de 1.800 anos e foi iniciada aproximadamente no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída pelos romanos. E foi concluída, né, irmãos, com a fundação do Estado de Israel em 27 de novembro de 1947, na primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, que, por sinal, foi presidida por um brasileiro, né, de nome Oswaldo Aranha, né, me perdoe, Oswaldo Aranha, quando foi pronunciado, então, por grande maioria de votos, né, 33-14, a favor da partilha, né, da Palestina. Essa votação ainda teve 10 abstenções. Então, a partir daqui estavam criadas politicamente as bases legais, né, para o estabelecimento do Estado de Israel. Em maio, irmãos, de 1948, especificamente no dia 14 de maio, foi publicado no primeiro diário oficial do país, não é? O dia em que as tropas britânicas deixaram o país e Gurion, o primeiro chefe de Estado, como ministro de Israel, assume, então, o governo do país. A partir daí, nós temos Israel como uma nação soberana.
né, irmãos? E como a nação soberana, o exército de Israel, até então, nunca perdeu uma batalha, tá certo? Sobre a restauração nacional. Então, primeiro, a restauração nacional, não é quando todos os ossos se juntaram e formaram nervos e carnes e recobriram esses ossos, estava, pois, o corpo pronto, não é, irmãos? A restauração de Israel em um só dia depois das dores de parto, conforme Isaías 66, versículo de número 8. Essa profecia aqui, ela é geralmente interpretada como sofrimento do povo judeu no período dos nazistas, né, irmãos? Que culminou, né, terminou com o renascimento de Israel. Então, a fundação do Estado de Israel, é importante a gente saber isso aqui, é o cumprimento da promessa do retorno do povo de Deus. Agora, eu quero falar para vocês, para terminar, sobre o grande milagre do século XX, tá certo? Então, digamos, o grande testemunho de Deus para o mundo. Então, Israel, ela é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra, tá certo? As grandes potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel a diásporas, diz o profeta Jeremias, vão desaparecer da terra, tá certo? E isso se cumpre hoje, não é? Mas a promessa garante a existência de Israel até o fim de tudo. Então, Israel está aí, né, irmãos? Os ossos secos já reviveram, o corpo foi formado, tá certo? Mas, como diz no versículo 8, a profecia que nós lemos, de Ezequiel 37, né? Mas não havia neles espírito, tá certo? Isso é o que falta em Israel nos dias de hoje. Falta reconhecer Jesus, né? E como está Israel entre as potências hoje, entre as nações? Então, as potências estrangeiras, elas pressionam o governo de Israel sobre o status de Jerusalém e outras coisas mais, não é? Israel, declaradamente, reconhecido pelas Nações Unidas, é um Estado soberano desde 1948. Depois de mais de 18 séculos de diásporas, tá certo? Mas ainda vive uma forte pressão espiritual, né? Uma forte pressão internacional também. Então, Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem, conforme anunciou o Senhor Jesus. E então nós teremos a restauração espiritual, tá certo? Quando o espírito de graça e de súplica vier sobre os judeus, aí vai acontecer a restauração espiritual. Infelizmente, os judeus precisarão passar pela grande tribulação, né? Serão pisados pelo anticristo. Na primeira fase da grande tribulação, primeira parte, vão fazer um pacto, inclusive, com o anticristo, vão viver como se estivesse tudo normal, e depois vão sofrer, né? Então, a palavra profética, ela vislumbra essa promessa, né? É o que falta no momento em Israel. Nós devemos amar o povo de Israel, né, irmãos? E orar incessantemente pela paz em Jerusalém. Então, nós observamos que nem mesmo as duas diásporas dos judeus e as constantes perseguições, né, não puderam, aliás, puderam neutralizar as promessas divinas. Nem mesmo essas duas diásporas puderam neutralizar. Então, o povo de Israel sobreviveu a todas as intempéries da vida e existe como nação soberana desde 1948. Né? Então, a visão do Vale dos Ossos Secos, só para concluir, ela nos revela a situação dos judeus na diáspora e, ao mesmo tempo, ela vai anunciar de antemão o poder e a misericórdia de Deus em restaurar o seu povo e transformar o seu povo em uma nação soberana e poderosa no meio da terra. Glória a Deus, né, irmãos? Que lição maravilhosa, né? Que lição, assim, esclarecedora. Não é, irmãos? Como a Bíblia é clara, como a Bíblia é perfeita e como nós devemos observar a palavra de Deus. Deus abençoe os irmãos. Tenham mais uma excelente aula nesse domingo. Anote alguns pontos da lição. Leia o texto, né? Do 1 ao 14, ali de Ezequiel 37.
Confira aquelas promessas, 10 promessas ali nos capítulos 36 e 37. Tire as suas dúvidas. Se não tirar sozinho, leve para o seu professor, compartilhe com ele, faça suas colocações, convide os irmãos para estarem na escola dominical no próximo domingo, que a lição é muito boa, tá certo? Muito esclarecedora, muito interessante para nós ensinarmos e para nós analisarmos a Bíblia. Forte abraço a todos. Se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui comentando a lição de número 11. Paz do Senhor, queridos, e uma excelente aula na presença do Senhor Jesus.